Olá, meu irmão, minha irmã. Feliz Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Você que é aí essa mola propulsora, né? Da vida do nosso país. Então, Deus e do mundo. Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe as tuas disponibilidades. Parabéns pelo seu dia, né? Que ele possa ser de ânimo, de entusiasmo, que ele possa ser de renovação, da vontade de construir um mundo melhor. Tenha consciência, tenha certeza que com o seu trabalho você participa da obra da criação. Isso é a coisa mais bonita. Nesse 8º dia da criação, o trabalho humano dá continuidade à obra da criação. Então fazer o bem, fazer bem é sempre sinal disso. E eu peço a Deus que o trabalhador, a trabalhadora sejam sempre mais valorizados, respeitados na sua dignidade, nos seus direitos, né? Como nos ensina o Papa Francisco, que todos os homens e mulheres tenham direito à terra, ao teto e ao trabalho. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que nos ajude, que nos acompanhe nesse momento de oração, que o Espírito Santo seja força para olharmos sempre avante, para olharmos no horizonte largo, amplo. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós para iluminar esse nosso momento de oração, para regar o nosso coração, para que ele seja terra boa para acolher a semente da palavra. E a semente da palavra em nós germine, cresça, floresça e frutifique. Pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós enternecendo, porque às vezes o nosso coração se torna duro, se torna ríspido, se torna enrijecido pelas histórias, pelas passagens da vida, pelos movimentos da existência. Então que o Espírito Santo venha enternecer, encher de ternura o nosso coração, para que nesse amor, nessa bondade, nessa misericórdia, a gente se torne mais maleável à palavra, que a palavra tenha mais força de penetração, de transformação em nossa vida, pela graça de um coração enternecido. Que o Espírito Santo venha completar o que falta, que o Espírito Santo venha com força, com poder, lançando o seu fogo abrasador, lançando o seu vento impetuoso, para que nós possamos acolher a palavra, fazer com que a palavra seja vida em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 3, os versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua, meu irmão, minha irmã, esse discurso a Nicodemos, esse chamado a ser do alto, esse chamado a não pertencer à terra e, portanto, não falar as coisas da terra. É um convite a ser do céu, olhando sempre para Jesus nesse processo de adesão contínua a Jesus. Ouvir, perceber, sentir, saborear
o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos oferece, e a partir dessa experiência pessoal, buscar sempre ir ao encontro das coisas de Deus. Existe uma força em nós, chamada pecado, que nos empurra para baixo, que nos chama, como um imã, que nos atrai para as regiões inferiores. Mas existe uma força infinitamente maior, que é a força de Deus, que aponta para nós o caminho do alto. E para que ela exerça o que ela deseja exercer em nós, basta que nós façamos um ato de adesão, um ato de força e fé, um ato de compromisso. Todos os dias. Esse compromisso, meu irmão, minha irmã, se renova todo dia. E nesse compromisso renovado, nós vamos olhando cada vez mais para cima, para as coisas de Deus e buscando as coisas de Deus. E pouco a pouco a gente vai se afastando das coisas do mundo, porque elas vão perdendo sabor, elas vão perdendo brilho. A gente vai sentindo que elas se esmaecem, que elas não têm aquele vigor que tinham quando a gente ainda não tinha feito uma escolha radical por Jesus Cristo. Então essa escolha, esse desejo de viver de Deus, para Deus, com Deus, em Cristo Jesus, que faz com que deixemos as coisas de baixo, não com um esforço muito grande, mas sobretudo com um desencanto. Elas deixam de ser encantadoras. É isso que eu peço nessa oração de hoje. Que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres do alto, aderindo cada dia, consciente e firmemente, a Jesus Cristo. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.